Vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, é o convidado agora do programa Olho Vivo. Boa tarde, senador. Um grande abraço a você, ao nosso Peterson, a Catarine, enfim, a todos os que nos veem, a todos os que nos ouvem, nesse instante que vocês nos deferem, mais uma vez, um espaço para que nós conversemos, falando, como bem salientaste, para nosso orgulho como paraibano, acompanhando o crescimento profissional de vocês, o crescimento empreendedor no setor de comunicações. É muito bom saber que vocês vão alastrando a presença por força da competência, por força da dedicação, por força, acima de tudo, de fazerem um jornalismo sério. Então, um abraço à distância a vocês, ao nosso Peterson, a Catarina, enfim, a todos que fazem a TV Diário do Sertão, particularmente nesse instante, nesse espaço, aos que acompanham o Olho Vivo. Estou à sua disposição, meu irmão. Obrigado, senador. Obrigado pelos elogios ao Sistema Diário de Comunicação. Nesse início da entrevista, eu gostaria de saber um balanço de veneziano acerca do encontro com o ex-presidente da República e pré-candidato à presidência em 2022, o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Veneziano que esteve, inclusive, sendo recebido pelo ex-presidente em uma conversa que, segundo as informações, foi demorada. Que encontro foi esse e o que foi debatido, senador? Há cerca de 4 meses foi anunciado que o presidente iria fazer uma viagem, um périplo, né, por alguns estados do Nordeste. E na Paraíba, quando aí estivesse, ele falaria com alguns integrantes políticos, atores políticos locais. Entre estes, ele reservava a mim, na condição de companheiro, na condição de presidente do MDB, também o desejo de um encontro. Essa viagem não se deu, porque nós estávamos no período, de novo, elevado número de contaminação do coronavírus. O que ele está fazendo agora? No mês de agosto, ele começa a fazer algumas visitas a partir de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Ceará, Piauí e Maranhão. Na segunda parte destas visitas, ele terá Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia. O que eu quero te dizer com isso? Como não houve possibilidade no primeiro semestre, eu recebi um convite dele, através da presidente Gleisi Hoffmann, para que pudesse fazer um deslocamento, como de fato fiz na última quinta-feira, hoje faz 8 dias, a São Paulo. E foi uma conversa agradabilíssima, por mais de 2 horas, a ponto de nós próprios alertarmos ao presidente, mostrando o relógio, porque havia na antessala outros que estavam agendados. Mas esse tempo é suficiente para que nós falássemos sobre diversos assuntos. Quando você me pergunta, o tema principal foi a preocupação do presidente, como é a minha, como de certo deve ser a sua, e como de certo deveria ser a de todo cidadão que democraticamente se preocupa com os fatos que ocorrem no país nesses últimos meses, nesses últimos 2 anos. Quais sejam estes? Principalmente as tentativas repetidas e reiteradas contra a nossa democracia, contra as suas instituições, contra as relações que devem ser sempre elevadas, respeitadas, sempre consideradas entre os poderes, o que nós não estamos enxergando. E o presidente dizia, né, independente de filiação, seja do PT, seja do MDB, seja um não filiado, nós precisamos estar rente de defesa desta democracia. Esse foi o ponto central da nossa conversa. Eu ouvi muito animado, extremamente bem fisicamente e emocionalmente, muito bem, convicto desta luta que ele terá no próximo ano de 2022. E falamos também sobre aspectos regionais, falamos sobre aspectos estaduais. Eu não vou chegar para vocês aí e dizer que 2 horas de conversa nós não falamos um pouco sobre a Paraíba. Claro que não, não iria omitir o que de fato é natural, é legítimo, na condição de MDBista, de amigo, na condição de um parceiro que eu fui, também fiz algumas considerações locais. Então, no geral, foram momentos e instantes muito agradáveis, que nos permitiram, primeiro, revermos-nos, e eu saí de lá com a satisfação de vê-lo bem, que afinal de contas você ficar encarcerado durante mais de 500 dias, isso é muito doloroso, e nós enxergamos e sentimos que o presidente não traz
no seu coração ranços, rancores. Não, ele está muito leve, muito à vontade. Então, foi nesta linha que nós tivemos esse encontro. Muito natural, público, nada a esconder a respeito dele encontro. Senador, e essa reunião, esse encontro com o ex-presidente Lula deu muito o que falar aqui na Paraíba. E eu gostaria de saber do senador, em algum momento nessa conversa, ao falar sobre a Paraíba e não sobre Bolsonaro, sobre o combate ao governo Bolsonaro, falando da Paraíba, Lula pediu que Veneziano fosse candidato ao governo do Estado em 2022 pelo MDB? Não, nós não fomos a esses detalhamentos, Zé, até porque eu fiz questão autenticamente, verdadeiramente, fielmente ao que eu tenho dito, expor das nossas relações com o governo estadual, historiar um pouco como nós chegamos ao Senado Federal na companhia do governador João Azevedo, expus um pouco o que ocorreu nas relações dentro do PSB entre o governador João e o ex-governador Ricardo Coutinho. Também mencionei o que fizera com que eu deixasse o PSB, que era um partido que eu tenho e é um partido que eu tenho muita estima, muita consideração, muito envaideceu-me poder durante 2 anos militar. Acredito que não deslustrei, não desonrei a confiança do PSB em nível nacional. Então, eu fiz essas menções, colocando essa realidade pessoal com o governador João, com o governo João Azevedo. Fiz algumas considerações no sentido de que tenho ouvido, como nós paraibanos tenho ouvido, a disposição do governador João Azevedo de não votar no atual presidente da República, isso é fato, não votar no presidente Jair Bolsonaro, mas nós não fomos além disso. As questões que dizem respeito a contatos, o ex-presidente esteve recentemente com o ex-governador, Gleisi, a presidente do PT, esteve recentemente com o ex-prefeito Luciano Cartacho. É possível que possa estar, quem sabe, aí vai depender de agenda, vai depender do desejo e da propensão a fazê-lo com o próprio governador João Azevedo, e esteve comigo. O que mais preponderou nessa conversa foi a necessidade de que nós estejamos sempre reunidos em torno de uma defesa nacional, numa defesa às instituições democráticas, numa defesa à democracia que está sendo dia a dia, lamentavelmente, minada pelas investidas que o presidente faz há 2 anos e meio de forma deliberada, de forma pensada por ele para ter resultados que possam lhe ser favoráveis. Vide o que aconteceu nesta discussão estéril, sem absolutamente sentido algum, que foi a campanha que o presidente fez ardilosamente, publicamente, sem esconder, mas ardilosamente nos bastidores, criando uma cortina de fumaça, erigindo um muro, né, para que nós não estivéssemos atentos para vermos aquilo que por trás desse muro existia. Então, de fato, a conversa ela foi nesta linha, até em razão de eu ter dito ao presidente, eu sou um partidário MDBista, Zé, amigos e amigas do TV e Rádio Diário do Sertão. Veneziano, outro encontro que deu muito o que falar na Paraíba, e esta semana nós trouxemos à tona também, inclusive em uma entrevista na TV Diário do Sertão, foi com o ex-prefeito da capital de todos os paraibanos, Luciano Cartacho. Segundo Luciano, em entrevista ao Olho Vivo, ele também defendeu a tese de uma candidatura pela ampla oposição ao atual governador João Azevedo. E ele disse que se reuniu com Veneziano Vital do Rego. E eu gostaria de fazer 2 perguntas em uma só. O senhor avalia de que forma essa reunião com Luciano Cartacho e como vê essa declaração dele de defender uma candidatura na oposição contra João Azevedo em 2022? São amizades. É isso que é preciso que se entenda. Eu tenho uma relação de amizade, se não regularmente em contatos pessoais, mas quando nós estabelecemos esta amizade, quando nós constituímos essa amizade, fomos a esses desde início dos anos 2000, com o então vereador Luciano Cartacho, você não pode perder de vista que você não vai se simplesmente deixar criar e gerar animosidades por força que Zé Neto tenha um pensamento diferente de mim.
Eu nem posso te impor que pense igualmente a mim, nem você da mesma forma, Zé. Isso é a realidade. Vivemos numa sociedade onde, pelo menos, precisamos manter que esses princípios eles sejam sempre vistos por nós como os principais. Ou seja, é o direito à divergência. Então, quando eu mantive um contato com o ex-prefeito, quando nós conversamos, nós não nos escondemos para ter essa conversa. Tanto o Luciano sabe do meu posicionamento, da minha ligação com o governador João Azevedo, como eu sei do distanciamento que é legítimo que ele tenha, de acordo com os fundamentos e argumentos que ele expõe, como eu também exponho os meus argumentos em favor da figura do governador João Azevedo e do governo. Zé, se você lembrar, e lembra muito bem, eu fui o primeiro entre os aliados do governador João Azevedo a mencionar, o primeiro entre todos, diga-se, a mencionar há alguns meses a possibilidade, a viabilidade e a legitimidade que o governador tinha e tem de candidatar-se à reeleição. Só muito depois é que o próprio governador e outros assim o fizeram. Ninguém pode questionar a minha postura, a nossa posição, a nossa coerência em relação a isso. Agora, Zé, eu também não posso cruzar os braços. Como dirigente partidário que passei a sê-lo agora, presidente do MDB, ao lado de companheiros, eu tenho que buscar o fortalecimento da legenda. E o que é o fortalecimento de uma legenda? É aquilo que qualquer dirigente deve fazer. É convidar, é chamar, é convocar, é formar as suas chapas para uma eleição próxima que se avizinha, como é a de 2022. É ouvir a cada um que ainda não tem as suas definições, é, acima de tudo, se mostrar, como também o ex-prefeito Luciano Cartacho se mostra, interessado em fazer essa corrente democrática de defesa à democracia. Foi também um ponto de convergência entre nós, nessa conversa que nós mantivemos na última semana. A nossa conversa, como o próprio prefeito Luciano expôs, foi uma conversa franca, aberta. Nós fizemos algumas abordagens no sentido de interpretações de cenários, de possibilidades. Luciano, sabendo a minha posição pessoal, a minha relação com o governador João, eu sabendo a posição política do prefeito Luciano no tocante àquilo que diz respeito ao governo do Estado. Enfim, cada um não tinha cartas às mangas a esconder. Absolutamente, foi muito autêntico, muito fidedigno ao que é a realidade atual. Quando o prefeito Luciano Cartacho menciona sobre a necessidade de se formar um grupo, ele menciona com o seu entendimento, né? Agora, é claro que o MDB, Zé Neto, ele não pode, ao meu ver, o MDB, primeiro, ele não é uma instituição onde haja uma homogeneidade, né? E isso eu próprio disse ao governador João Azevedo. Você tem dentro dele pessoas que defendem a tese da reeleição do governador João, como também existem pessoas que assim não defendem. E eu nunca escondi isso. E na primeira reunião, audiência que nós tivemos com João Azevedo, com o governador João Azevedo, inclusive com a presença do secretário Roberto Paulino, do deputado Ranieri, do deputado Jules, do prefeito Marcos Heron de Monte Oreb, que representou os 10 prefeitos que o MDB tem, e eu fiz questão, e sempre digo, viu, Zé, nós não tomaremos decisões pessoais. O MDB não haverá de se posicionar pela voz ou pela vontade única e exclusiva de veneziano. Todos nós seremos ouvidos. O MDB como um todo será ouvido, porque ele é muito maior do que o próprio, ou maior do que qualquer um outro dos seus integrantes. O que eu tenho falado é que eu não posso, a minha responsabilidade, primeira delas, é a de convidar, convocar, organizar como nós estamos organizando o MDB, fazer a nossa chapa à Assembleia Legislativa, formar o nosso grupo com nomes bons, qualificados, competitivos à Câmara Federal. Estamos às portas desta disputa, ainda aguardando para saber quais serão efetivamente as regras eleitorais que regerão a eleição de 2022. E também está preparado.
Ora, se você não for chamado a uma composição, se não for, você não for chamado a sentar-se à mesa, você também tem que estar preparado para outras alternativas. Né? Nós não podemos cruzar os braços, sentarmos a uma cadeira, numa sala, esperando a hora passar para que sejamos convocados simplesmente para dizer: PMDB, vem aqui e assine esta ou aquela ata. Isso não. Isso nós não podemos efetivamente fazer ou esperar. Né? Ou seja, o poeta já dizia, né? Quem sabe faz a hora. E é o que o MDB tem que fazer sem perdas às suas coerências, sem perdas àquilo que já dissemos anteriormente. Estamos conversando no programa Olho Vivo com o senador da República, vice-presidente do Senado, o paraibano veneziano Vital do Rego. Quando nós falamos, senador, acerca do movimento democrático brasileiro, o MDB, e nós estamos acompanhando todas essas movimentações, eu gostaria de fazer aqui um apanhado para que o senhor pudesse também se pronunciar acerca disso. Afinal, o que é realmente que o MDB quer e espera de João Azevedo? É indicar Ana Cláudia, a sua esposa, como vice, ou Ana Cláudia vai disputar uma cadeira para a Câmara Federal? Por sinal, a tese judicial de que, caso Ana Cláudia seja vice de João Azevedo em 2022 e João Azevedo venha a vencer a eleição, há um impedimento para que o próprio senador veneziano esteja proibido de disputar a eleição em 2026, em uma eventual disputa ao governo do Estado. Afinal, o que é que o MDB espera de João Azevedo? Ou o senador vai indicar outro nome da sua base como vice, ou o próprio veneziano deseja ser vice de João Azevedo? Eu gostaria que o senhor pudesse falar sobre isso. Primeiro, deixemos bastante claro que não existem decisões, definições ou vontades próprias. Não é veneziano. Eu faço isso, alguns outros partidos podem até se permitir que as decisões sejam daqueles que o comandam, quase que exclusivizando a eles essa decisão. Eu não ajo assim. Quando você abria a sua pergunta, iniciava a sua pergunta, eu até lhe agradeço pela generosidade, mas me permite dizer, pela verdade do que você colocou. A minha história, eu tenho 51 anos, recém-completado, ou completo, e participo da vida pública desde o meu pai aos 11 anos. Claro, ouvindo aqui, mas absorvendo. Como parlamentar, quase 30 anos de mandato. Vereador 2 vezes, prefeito 2 vezes, deputado federal, senador da República, com muita honra de poder representá-los. E eu nunca fui apontado como desagregador. Meu estilo, que eu aprendi, você aprende no hábito, no dia a dia, educado, tratável. Eu nunca elevei a minha voz, eu nunca detratei a quem quer que seja, mesmo quando sendo agredido. Então, essa é a minha formação, e levarei até os meus últimos dias. O que eu quero dizer com isso, meu irmão Zé Neto e amigos da Diário do Sertão, é que decisões do MDB não serão tomadas por capricho de quem quer que seja, ou por decisões que possam atender a fulano, deixando de atender a Beltrano, mas, acima de tudo, atendendo ao MDB. O MDB como um todo. A gente tem que tirar isso da cabeça, não sou eu que mando na decisão final do MDB. Depois penso que é até desrespeitoso, não a sua pergunta, não é isso. Quando alguns comentários que nascidos, eu sei, das fontes que também as identifico, colocam, não, o veneziano deseja indicar a senhora dele, Ana Cláudia, a vice. Eu nunca falei isso, eu falei a esse respeito? Não. Isso não são decisões para que sejam tomadas agora. Eu nunca condicionei nada, Zé. Eu nunca estabeleci absolutamente, porque eu fui o primeiro. Antes de estar no MDB, Zé, o senador veneziano falava sobre a reeleição de João Azevedo. Eu fui o primeiro, quero sempre repetir. Muitos agora podem até dizer aliados, mas entre estes eu fui o primeiro a falar sobre esse assunto. Então eu não estou condicionando nada. O que eu apenas estou a fazer é o que cabe a um dirigente partidário.
é dizer que o MDB é um partido que merece o reconhecimento pela sua história, pela sua tradição, pela sua capilaridade, pelos quadros que possui. É um partido que perdeu espaço, e sim, adianta eu chegar para você e dizer que nós não diminuímos nesses últimos anos? Não, porque os fatos estão aí. O MDB já teve mais de 50 prefeitos, o MDB já teve quase 20 deputados estaduais, o MDB já teve, em determinados momentos, 4 ou 5 deputados federais. Nós precisamos, se não nesta medida, porque outros partidos cresceram, e aí o universo continua o mesmo, então quando você tem partidos que passam a crescer, alguém vai diminuir. E nesse histórico, quem diminuiu, entre outros, foi o MDB, que precisa retomar. E eu acredito nessa retomada. E é o mesmo sentimento que o prefeito, querido e competente prefeito, que representou os prefeitos na reunião com o governador, Marcos Heron, fala. Eu posso silenciar Marcos Heron quando Marcos Heron partidariamente diz que deseja que o MDB fale autonomamente? Não. O meu papel não é esse. O meu papel dentro de um partido democrático é dar vazão à voz de todos e, ao final, majoritariamente, nós tomarmos a decisão final. Então, meu irmão, rapidamente, você me perguntou sobre condicionantes, sobre desejo. Nada a respeito sobre Ana. Ana, inclusive, é uma pessoa que decide por si mesma, é minha esposa, com muito orgulho, sim, mas Ana Cláudia tem uma vida própria. Eu não posso dizer, Ana Cláudia, você será candidata, quando eu nem sei se ela será. É provável que sim. Mas a minha condição de marido, a condição dela de minha esposa, não nos permite imposições de um para outro, não, Zé. Ela pode se sentir mais à vontade desejando disputar um mandato à Assembleia Legislativa. Ela pode se sentir como em 2018, indo, inclusive, eu vou fazer aspas, ao sacrifício, porque era uma primeira candidatura a deputada federal e teve 50 mil votos. Ela pode dizer, eu estou desejosa de apresentar o meu nome mais uma vez à Câmara Federal. Se os partidos que estiverem juntos, quem sabe, com coligação, sem coligação, se o partido ao qual ela se filiar desejar e aceitá-la como candidato, ela pode ser. Se ela for lembrada para uma composição majoritária, eu não sei o dia de amanhã, Zé. Nós temos que fazer hoje, nós temos que nos preparar hoje, e é o que nós estamos fazendo. Agora, eu não condicionei, eu não estabeleci absolutamente exigências, não é do meu perfil, não tenho tratado esse assunto. Por favor, até para que fique bem firmado, eu gosto muito que as palavras elas possam transmitir a possibilidade de uma interpretação única, não haver aqui dubiedade, condições de interpretações diferentes. O que eu disse é que o MDB não ficará esperando que os fatos aconteçam fora dele, ou que quem esteja fora estabeleça, olha, MDB, nós desejamos que você faça isso, faça aquilo. Ora, nós temos a nossa autonomia, e é isso que nós vamos fazer prevalecer. Senador veneziano Vital do Rego no Olho Vivo, em áudio e em vídeo. E acerca, senador, das informações que circulam nos bastidores de um diálogo que estaria havendo entre veneziano, o ex-governador Cássio Cunha Lima e o ex-governador Ricardo Coutinho. Estaria havendo realmente esse diálogo de veneziano com os dois ex-governadores do estado? Em relação ao ex-governador Cássio, o que houve foi isso. Não foram contatos políticos, foram contatos mantidos eminentemente para que nós falássemos sobre tramitações legislativas. Aí o que veio na imprensa, veneziano se encontrou, olhe mesmo, se encontrou com o ex-governador e nesse encontro foram estabelecidos os primeiros arranjos de uma possível união. Você imagina, né? Ou seja, na política cabe tudo, até mesmo especulações que vão além da imaginação. São roteiros e roteiros, às vezes até ficcionais. E o que eu disse, o governador Cássio, o ex-governador Cássio, bem também salientou, foi exatamente isso. O segundo ponto, eu não conversei, faz um bom tempo que eu não conversei, que eu não sequer encontrei o governador, o ex-governador Ricardo Coutinho. Nem me lembro mais quando foi. Penso que foi antes da pandemia. Então, com o governador Cássio, eu tive contatos, trocas de mensagens através de WhatsApp,
né? E a última foi, inclusive, no momento de atenção recíproca no meu aniversário, 17 de julho, e no aniversário da senhora filha dele, para quem também, por ele, eu transmiti os meus cumprimentos. Foi isso que ocorreu. Agora, com o governador Ricardo Coutinho, eu não tive nenhum contato, se não estiver equivocado, desde o início da pandemia. Senador, Veneziano descarta uma possível reaproximação com Ricardo Coutinho ou não? As dificuldades que existem, né? Eu não quero trabalhar sob hipótese. Eu não tenho pessoalmente nada contra o governador Ricardo. Pelo contrário, não posso deixar de reconhecer os momentos difíceis, duros, cáusticos, por que não dizer até constrangedores, que nos últimos 12 meses, 14 meses, o ex-governador passa. Então, eu tenho um respeito, fomos companheiros, né, parceiros numa caminhada, não apenas na de 2018, em 2014, quando o MDB, ao meu ver, foi definitivo a sua reeleição. Ao meu ver, não, os números mostram isso. Eu fui agradecido pelo convite que ele me formulou para ser integrante com o governador João Azevedo e com o deputado, à época, candidato ao Senado, Luiz Couto. Então, tudo isso eu faço o devido registro. Se você me perguntar, há algo que pessoalmente você tenha contra o governador, ex-governador Ricardo Coutinho? Não. Não, absolutamente não. Mas politicamente eu não tive esse contato, em nenhum instante, né, para ser muito sincero aos fatos, né? Se tem publicamente nesse histórico é que, desde 2019, quando houve, de fato, o episódio de ruptura dentro do PSB, para o qual eu tentei várias vezes evitar, né, tentar reconstruir as relações entre o governador João e o ex-governador Ricardo, mas não fui suficientemente convincente para tanto, e eu não concordara. Você se lembra que a ruptura se deu pela iniciativa de dissolução do diretório estadual do PSB, eu disse, como a outros companheiros também, que não concordava com aquilo que fizera a Executiva Nacional sob o pedido feito pelo governador Ricardo, e fiquei ao lado do governador João Azevedo, de Edivaldo Rosas, enfim, do grupo que teve a ação contra si, né, na dissolução. Então, isso também fez com que houvesse esse afastamento. Mas isso não significou algo pessoal. Não, foi uma decisão política de ficar, porque todos nós, eu, João, Edivaldo e outros integrantes do diretório estadual, eu nem era integrante do diretório estadual, diga-se passagem, mas nós não concordávamos com o que fora feito com uma dissolução sem quaisquer fundamentos. Um abraço, senador. Seja sempre bem-vindo aqui à TV e à Rede Diário do Sertão. E em outras oportunidades vamos falar mais sobre outros assuntos aqui, exemplo do tomógrafo, que o senhor mandou um recurso de 1,2 milhões de reais para a instalação do tomógrafo na cidade de Souza, e também recursos que foram enviados também para o aeroporto da cidade de Patos, que inclusive ainda está sendo recuperado e que já recebe voos regulares naquela cidade. Outras demandas também do Vale do Piancó, outras demandas do Vale, das outras regiões, a gente vai estar abordando em outra oportunidade. Muito obrigado, senador. Zé, eu é que fico feliz, não se constranja quantas forem as vezes que vocês me convocarem, me convidarem, enfim, o termo fica a vocês para usá-lo. Você sabe da minha alegria ao reencontrá-los, mesmo que à distância, e você sabe que é também meu dever, meu irmão. Aqui eu estou na condição de representá-los. Por exemplo, para encerrar, que eu sei que a grade ela tem outras presenças, eu queria a vocês, pelo larguíssimo apoio que vocês têm, da fidelização de telespectadores e ouvintes, dizer que ontem nós tivemos uma grande vitória. Acho que você deve ter sabido. O Senado aprovou uma proposta legislativa sustando a exigência da prova de vida. E eu digo isso por quê? Porque eu sei que no nosso sertão, amado sertão da Paraíba, muitos municípios, muitos beneficiários ainda passam pela indignidade, né, pela humilhante condição de terem que se deslocar para comprovar a sua vida. E você se lembra, Zé, que foi em maio, quando essa portaria saiu estabelecendo que essa exigência se daria a partir de junho, nós,
o mandato do paraibano, senador veneziano, apresentou um projeto de decreto legislativo para fazer essa sustação. Demorou, porque passamos maio, junho, julho e agora agosto, ou seja, durante esses 3 meses, milhares de pessoas tiveram que passar por essa situação inconveniente e incômoda, mesmo na pandemia. Mas, enfim, ontem foi aprovada, vai à sanção e ficaremos até o mês de dezembro, então teremos setembro, outubro, novembro e dezembro, com essa exigência sustada. Então, eu queria, por você, por Peterson, enfim, me valer, pegar uma carona para dizer ao seu público sobre isso. E também cumprimentar ao Sertão pela conquista, né, do primeiro voo comercial lá em Patos. Sei que vocês são muito ouvidos também em Patos. E por que digo isso? Por 2 razões. Primeiro, porque reconheço a importância desse feito. Segundo, porque o nosso mandato também colaborou com R$ 1.050.000 para a aquisição do caminhão de combate a incêndios, que é fundamental. Sem tê-lo, você não tem, por parte da ANAC, a autorização. Zé, um abraço para você, meu irmão. Tudo de bom. Quantas vezes, repito, desejar, eu estou às ordens da Diário do Sertão e do Olho Vivo.